que nesse momento possamos entender que é o nosso momento de reflexão, um momento de nós termos paz, um momento de obtermos um pouco mais de reequilíbrio. Apesar de dar boa noite, é de dia. O dia está amanhecendo, o sol aparecendo. E aí, eu achei melhor fazer essa gravação durante o dia, para que cada um entenda e simbolize esse sol aparecendo como a luz interior. Todos nós temos essa luz. Todos nós somos luz. Jesus já nos chama, sejamos luz, certo? Então, que possamos entender esses ensinamentos do Mestre. Sejamos a luz que Ele nos chama. Então, convido vocês agora a fazermos a nossa prece, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que já tivemos nessa vida, nas vidas passadas e as próximas que ainda teremos. Mas em cada uma temos um determinado aprendizado esse que nos é tão necessário. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada por confiar em nós. Agradecemos a Jesus. Jesus, o guia espiritual da Terra, que emana juntamente com todas essas equipes. Por mais que possamos nos reportar ao alto, Jesus nos emite esses bons fluidos. Agradecemos a Ismael, o guia espiritual do Brasil. Agradecemos a todas essas equipes que nos intuem, nos auxiliam, mas nos respeitam o nosso livre-arbítrio, nosso poder de decisão. Que possamos seguir o nosso caminho da melhor forma possível. O capítulo dessa semana é o capítulo 23, que diz: moral estranha. Quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E esse título, moral estranha. O que é estranha? Estranha tem como significado achar extraordinário. É o oposto dos costumes, do hábito. É fora do comum, é desusado, é misterioso e é enigmático. E aí nós dizemos exatamente, porque ao ler esses tópicos desse capítulo, se tornou muito enigmático. Como assim? Mestre Jesus vem para nos acalentar e aí diz que nós temos que odiar pai e mãe, que nós temos que abandoná-los, que deixar os mortos, enterrar seus mortos e que ele veio trazer a espada. Isso é um grande susto. Que se a gente não se reportar há mais de 2000 anos atrás, na época que Jesus esteve aqui na Terra, nós não vamos conseguir entender. Ela não é uma moral estranha a partir do momento que possamos dar o tempo e fazer esse prévio estudo do passado.
eu vou dar um pequeno exemplo para vocês aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós temos uma palavra que a gente acha, a palavra desgraçado. Nossa, se hoje eu chamo alguém de desgraçado, eu estou ferindo, eu estou machucando. E dependendo do orgulho da pessoa que está ouvindo, eu ganho o pior inimigo. Naquela época, a palavra desgraçado era aquele aleijado, leproso, era aquele que tinha tudo de ruim, mas não em termos morais. Não era algo que machucasse moralmente. Ele era aquele desgraçado, os infelizes, os desgraçados, dos quais Jesus ia até ele. Porque Jesus, como ele sempre dizia, né? E diz até hoje dentro de nós, não são os sãos que precisam de médico. Então ele ia àqueles que o necessitavam, àqueles que a ajuda era necessária. Então naquela época, essa palavra não era para machucar ninguém. E aí vamos para o ensinamento dessa semana, do Evangelho, do capítulo. Quem não odiar pai, mãe, esposa, filhos ou até a sua própria alma e não me seguir, não será meu discípulo. E aí a gente já não entendeu mais nada. Então eu vou dar um exemplo assim, bem fácil, bem facinho, como a gente diz, e que a gente costuma fazer. E naquele momento está aí o ensinamento do Mestre. Estamos ali com a nossa família, os nossos amados, né? Os nossos amados, dos quais estamos convivendo. De repente, a nossa vizinha está com um sério problema. O que a gente faz? Deixa a nossa família, vai lá na casa da vizinha, auxilia, se doa. Quando está tudo bem, retorna para casa. E a gente olha com os olhos e vê, nossa, a minha família não está passando por isso. Agora vamos trazer esse pequeno exemplo para essa lição. Naquele momento que eu deixo a minha família para atender a minha vizinha, eu estou amando um pouco menos, porque o odiar tinha vários significados. E um deles é amar um pouco menos. O que Jesus quer dizer? Não seja tão possessivo com os seus. Te liberta um pouco. Ame um pouquinho menos para me seguir. Então, naquele momento, é como se a gente diminui. Não é que o amor diminui, a gente ama um pouquinho menos. Segue Jesus. O que é seguir Jesus? Dar o atendimento. No exemplo, atendemos a vizinha tão necessitada. É isso que nós vamos fazer. Auxiliamos o próximo. E o Mestre Jesus nos diz: a cada um que tu fizeres, estás fazendo para mim. Estás me seguindo. Então, nesse momento, estou seguindo o Mestre. Depois de segui-lo, eu retorno para minha casa. E o meu amor parece que aumenta a minha família. A forma como que eu olho para os meus já muda. Porque a primeira coisa que a gente pensa é assim, nossa, aquela minha amiga ali, a vizinha, tão necessitada daqui, minha família não precisa, não está passando por aquilo. Nossa, como somos beneficiados e ainda não entendemos. Esse é um exemplo simples e que está aqui no Evangelho. E hoje que estamos nessa fase da bandeira preta,
Aí alguém vai dizer, tá, e como é que eu vou fazer para ajudar a vizinha? Como é que eu vou seguir o mestre? Vamos lá. Eu repito de uma outra forma. Estou com a minha família e descubro que a minha vizinha está numa situação muito, muito delicada. Mas não posso ir até lá. O que eu faço? Me recolho no meu quarto interior. Me recolho, entro em prece, peço ajuda para ela. Peço que uma equipe possa lá abrandá-la, acalmá-la. Peço que equipes espirituais possam auxiliar todos esses representantes da saúde que já estão em exaustão. Eu peço, mas peço de coração nesse meu quarto interior. Eu consigo essa conexão com a espiritualidade. E após essa prece, eu saio do meu quarto interior e volto a conviver com os meus. Pronto, está aí o ensinamento do mestre. Deixei de amar um pouco, um pouquinho menos. Me afastei, entrei no meu quarto interior, isto é, no momento da prece, no momento de pedir ajuda, eu estou seguindo o mestre. Depois, retorno aos meus afazeres, a amar, a doar amor aos meus. É algo assim bem simples. Simples no sentido de nós não prejudicarmos os ensinamentos do Mestre. Não tentarmos desvirtuar o que é tão maravilhoso que o Mestre nos passa. Não vamos distorcer os seus ensinamentos, vamos nos reportar à época que quando falava a palavra odiar, significava amar um pouquinho menos. Era só isso. O mestre em nenhum momento nos ensinava a nos ter que virar as costas. Pelo contrário, todos os seus ensinamentos nos dizem o respeito, o honrar pai e mãe, o amar os seus, o se dedicar à família, a responsabilidade pelo seu lar. E aqui ele também nos diz que deixar os mortos o cuidado de seus mortos. Também vamos retornar a mais de 2000 anos atrás. Na época de Jesus, o que isso significava? Porque a passagem que aqui nos traz é aquele jovem que diz: Jesus, eu quero te seguir, mas meu pai está morrendo. Deixa eu primeiro enterrá-lo. E ele responde: deixar com que os mortos enterrem seus mortos. E aí o rapaz se afasta e Jesus diz: esse já está morto. Nós, ao lermos isso, nos assustamos. Então, retornando. Há mais de 2000 anos atrás, o filho que permanecia na cabeceira daquele pai que já estava desencarnado, ele permanecia o tempo inteiro. Ele permanecia, era ele que enterrava, ele que fazia tudo. Somente ele é que recebia a herança. Então, quando Jesus diz que aquele jovem já está morto, ele quer dizer, aquele jovem só está pensando no seu lado material e não no seu lado espiritual. Ele não entende que seguir o mestre é auxiliar o seu pai, que já está ali, quase que desencarnando, mas dar assistência a todos que estão ali em volta, auxiliar aqueles, olhar para aqueles. Existem pessoas que também estão em sofrimento, mas não, aquele filho só permanecia ali. Motivo, herança.
Então, temos que sempre nos reportar à época, aos costumes daquela época. Não adianta pegar e trazer essa simbologia que Jesus traz para hoje. Como é que eu não vou enterrar os mortos? Apesar que hoje, infelizmente, com a pandemia, os enterros estão sendo feitos de forma diferenciada também. Mas isso não significa que nós não estamos amando aquela pessoa. Não é por nós não podermos estar ali ao lado que o amor diminuiu. Esse elo de ligação, mãe com filho, com filha, pai com filho, os avós, esse elo é lindo, é um elo de amor. Não é pelo fato de que eles vão para o plano espiritual, é que nós vamos amar menos. O elo de amor existe a todo momento. No momento que nós lembrarmos daqueles que já partiram, emitirmos bons pensamentos, que eles sigam onde estão e nós estamos seguindo aqui onde estamos. Então, vamos sempre, no momento que a gente fizer a leitura principalmente desse capítulo, não sairmos por aí fazendo significações de acordo com a nossa época, com o nosso costume, e achando que Jesus veio distorcer o convívio familiar, o que não é verdade. E a mesma coisa, nosso último pedacinho aqui, o último subitem, que diz: não vim trazer a paz, mas a divisão. E aí nós também ficamos perplexos. Como é que o Mestre Jesus Cristo vem aqui à Terra e diz que agora vai armar um tumulto? Não. Vamos de novo nos reportar aí. Era um sistema totalmente patriarcal. A mulher não era ninguém, a mulher era um objeto. Então, se seguia a figura masculina. E se ela dizia, não acredite em Jesus, ninguém podia acreditar. Não sigam Jesus, ninguém podia seguir. Hoje, naquela relação pai e mãe, se o pai diz uma coisa, o filho vai lá: mãe, o que tu acha? E se os dois não estão seguindo a mesma linha, começa o confronto. Ah, mas o pai disse isso. Mãe, o pai disse isso. Aí ele chega para o pai: pai, a mãe disse isso. Vocês vão se definir ou eu vou ter que fazer minhas escolhas? Naquela época não tinha isso, não havia esse diálogo, essa troca de ideias. O que fica melhor para cada um? Nem a mãe podia falar. Então, quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, a divisão, o que ia acontecer? Mesmo que aquela figura dissesse: não o escute, e o nosso coração quer escutá-lo, a gente vai escutar o Mestre. Aí a gente vai começar a olhar os outros. E isso vai causar pequenos tumultos lá dentro do nosso lar doméstico. Só que ainda bem que hoje nós nos respeitamos um pouco mais, né? Hoje nós temos uma família que o pai pode ser um bandista, a mãe espírita e o filho decide ser católico, tranquilo. Cada um respeita o outro. Claro, que bom seria se todos seguissem uma mesma religião e dialogassem da mesma forma. Mas se existe a decisão e se cada religião nos leva a Deus para o melhor caminho, do melhor caminho para seguir os passos do Mestre,
sem corromper, sem fazer barganhas, isto é, trocas com coisas materiais. Tu dá isso para poder receber aquilo. A gente sabe que isso não é verdadeiro. Nós temos é que ser nós. Nós temos que sermos autênticos. Nós temos que ser realmente os filhos de Deus, os seguidores do Mestre Jesus. É assim que o Mestre nos chama. Então, essa paz o que ele faz? Ele faz com que a gente comece a refletir. Porque naquela época ninguém refletia. O pai mandou fazer, estou fazendo. E se a gente pudesse chegar lá 2000 anos, nesse momento, aquelas cápsulas, né? Vou voltar lá para o ano 0, né? A gente ia dizer, não, vamos parar para pensar. E um nos olhar e disse assim, esse aqui, que ensinamento é esse? Vamos parar para pensar. Pois é isso que Jesus veio fazer. Vamos parar, vamos refletir, vamos meditar. E quantas vezes Jesus se recolhia e ia para a sua meditação? Quantas vezes Jesus ia ao alto e dizia aos seus, vou falar com o Pai. E nós? Será que estamos falando com o Mestre, com o Pai? Isso pode trazer a divisão? Pode, porque nesse momento eu me recolho. Se eu precisar 1, 2 dias de distanciamento para fazer uma bela reflexão, uma bela meditação, poder fazer leituras, me reencontrar em alguma coisa, é o que eu devo fazer. É uma divisão hoje? Não, hoje a gente entende. Tá. Chega o filho, onde é que está o pai? Está lá, tá lá no escritório. Tem uma peça, uma escrivaninha, uma cadeira. Ele está lá refletindo. Ótimo. Existe uma pequena divisão corporal apenas. Ele está numa peça, o restante da família está lá. Vai trazer paz? Dependendo do que ele refletir, sim. Dependendo do que ele refletir, se for contra a ideia da mãe, se não é de acordo com a ideia do pai, do filho, desculpa. Talvez haja uma pequena discórdia. Mas, como nós sabemos, vamos dialogar. É o diálogo que nos aproxima dos nossos. É o diálogo que nos aproxima dos nossos entornos, dos nossos afetos e, inclusive, dos desafetos. Tudo vai depender de nós. Tudo faz parte de uma leitura que a gente deve fazer com amor, com bastante serenidade e trazer essa paz interior para o nosso conviver. E essa paz interior é em tudo, é eu olhar ali a natureza. Gente, isso aqui é um abacateiro maravilhoso. Eu tenho paixão por sentar aqui e ficar olhando esse abacateiro enorme. E eu quis dividir essa paisagem com vocês. Vamos lá. Olha ali, ó. Olha o abacateiro ali. Ó. Por que eu escolhi isso? Porque é a obra de Deus. É criação de Deus. É as flores, é as árvores, são os animais, nós somos a criação divina. Tudo isso faz parte da grande obra de Deus. Então, que sejamos sempre gratos a Deus, principalmente pelo fato de Ele ter nos enviado o seu Filho, um de seus filhos, Jesus. Jesus Cristo. Cristo existe
os crísticos, que são os espíritos mais puros. E Jesus é um deles. E Jesus foi escolhido para mais de 2000 anos atrás ter vindo aqui na Terra. Aliás, foi dado ele, e ele é o nosso governador espiritual. Ele reencarna para se aproximar de nós, para nos acordar. Nos deixa lições que nós temos que fazer a reflexão. Não basta apenas ler. Porque se eu for ler aqui, quem não odeia seu pai e sua mãe, eu me apavoro. Eu fecho o evangelho e não vou querer nunca mais lê-lo. Mas não, até nessas suas mensagens, ele está nos chamando, tipo, senta aqui, para e reflete. O que eu estou ensinando vocês? Está na hora de a gente parar e pensar. E não que alguém, a figura ali, pense por nós. E a gente vai que nem robô fazendo as coisas. Não, nós temos que saber o que estamos fazendo. Nós temos que meditar. Como é que eu estou? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo algo pelos meus? Estou fazendo algo pelos próximos? Estou seguindo o Mestre? Estou entrando no meu quarto interior, emitindo as preces, pedindo por aqueles que estão sofrendo nos hospitais, nos corredores de UPAs, ou aqueles que já nem têm mais o leito e têm que estar mal dentro das suas casas. Como é que eu estou reagindo? Egoisticamente, dizendo, ainda bem que aqui em casa não bateu. Não bateu na minha casa, mas bateu lá na casa do meu irmão, das minhas irmãs, bateu na casa de muita gente, bateu na casa da minha vizinhança, não somente no meu bairro, não somente na cidade de Porto Alegre, no meu estado, não somente no Brasil, é na Terra. A Terra está contaminada por esse vírus. E eu já parei para refletir. Que moral estranha será essa? Que ensinamento está querendo me dizer o Mestre Jesus? Então, eu nesse momento, gostaria de falar mais, porque eu adoro falar, né? Já deu para vocês verem. Mas está chegando o nosso momento de encerrar a palestra. Não é uma palestra, é uma exposição. Uma exposição da qual até quis dividir meu espaço, aquele espaço que a gente tem na nossa casinha, a minha árvore. Para aqueles que não têm uma árvore, principalmente para quem mora dentro de apartamento, pode lembrar do meu abacateiro, lembrar, olha que lindo que Deus faz para nós. Imagina acordar e dizer, obrigada, Deus, por tudo que tu preparou de manhã para nós e o que tu prepara para a noite. Quando a gente olha aquela lua linda, maravilhosa. Então, que sejamos sempre gratos. Porque quando a gente olha ali o que está passando, um vizinho, um amigo, a gente quer voltar correndo aqui para dentro e dizer, ainda bem que eu não estou passando por isso. Mas ao invés de a gente pensar isso, vamos mentalizá-los, emitir bons pensamentos, porque é o que nós podemos fazer nesse momento. E na despedida, então, de até logo, né? Até uma próxima vez, vamos agradecendo a essa equipe que nos auxilia, sempre nos intui da melhor forma. Que possamos jamais esquecer do nosso próximo. Que possamos seguir o Mestre a cada momento, inclusive no nosso pensamento.
Obrigada, amigos, pelas boas intuições. Obrigada por quem temos, porque é isso que é o nosso necessário. E até o que temos. Obrigada por tudo e por todos. Obrigada por estarmos vivendo aqui na Terra, aprendendo e tendo mais essa nova lição, que é a pandemia. Vamos refletir e dizer a Deus que queremos entender um pouco mais dessas lições. E aos poucos vamos entendendo. Uma boa noite a todos e que assim seja.